Uma boa tarde, que a graça do nosso Deus possa estar reinando na sua vida. Hoje eu vou trazer aqui um tema que você não deva anular aquilo que Deus fez por você na cruz. E você vai entender a mensagem que eu vou trazer. Não se deve anular o que Jesus fez na cruz. Gálatas 2, olha comigo. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Gálatas 2. Cuidado, não anule a graça de Deus em sua vida. Gálatas 2. Não anule o que Jesus fez por você na cruz. Aí você fala, mas Renato, longe de mim anular o que Jesus fez, eu sou de Jesus. Eu nunca vou anular o que Jesus fez por mim. Mas eu vou te falar uma coisa, se você estiver fazendo o que ele já fez por você, você já está anulando o que ele fez. Se você estiver fazendo coisas que na graça não precisa mais fazer, não tem que fazer, você já está anulando a graça. Então, se alguém pagou, dá um exemplo, se alguém pagar uma conta sua e você está tentando pagar, ou seja, você está anulando aquele que pagou a sua dívida. É como você desprezar aquele que pagou. Olha o que Paulo diz em Gálatas 2:21. Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus. Olha só o que está escrito aí. Circule isso aí. Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, porque a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Entendendo? Aí eu vou te perguntar aqui uma coisa, ou duas. Cristo morreu em vão? Você vai dizer que não, por certo. Mas dependendo das suas atitudes que você estiver fazendo, você está anulando a graça de Deus. E por você ele morreu em vão, dependendo de como você está vivendo. Ou seja, se você estiver vivendo pelas obras da lei, então Cristo morreu em vão por você. Não, ele não precisava nem ter morrido. Porque das obras da lei, o povo já vivia antes dele nascer e morreu na cruz. Aí ele nasce, morre, sofre, é cuspido, é transladado, é esbofeteado, recebe uma coroa de espinho, entendeu? É pregado na cruz, sofreu por nós, por você também. E se você continua a fazer o que se fazia no tempo da lei, então ele morreu em vão. Então você está anulando a graça de Deus. Qual foi a graça de Deus? Jesus morrer em nosso lugar. Jesus morrer por nós. Por isso que a Bíblia diz que ele foi o nosso substituto. Ou seja, ele foi no nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar. Ele levou os nossos pecados. Quem tinha que levar era nós, mas ele levou por nós. Isaías disse, as maldições foi sobre ele. Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi pisado, ele foi moído, ele foi escarnecido, ele foi zombado, ele foi sotilizado, ele foi pregado na cruz, morreu e sofreu. Para que eu não sofra, ele foi no seu lugar. Cuidado. Então não devemos anular o que Cristo fez na cruz, Gálatas 2:21. Porque se a justiça provém da lei, ou seja, se você está tentando se justificar diante de Deus através das obras da lei, vírgula, Cristo morreu em vão por você. Entendeu? Então, eu acho muito triste isso, poder imaginar que talvez você esteja anulando a graça de Deus. Vivendo, por exemplo, de campanha para Deus te abençoar, quando lá em Efésios 1:3 disse que Deus já te abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo. Se você está fazendo algo para ser abençoado, você está anulando a graça de Deus. Então, é muito triste imaginar que você possa estar anulando a graça de Deus por você. Se você está se batizando para ser salvo, você está anulando a graça de Deus por você na sua vida. Porque Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvos. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1. Olha o que ele disse aqui em 1 Coríntios 1, rápido.
Vamos ver o que o apóstolo Paulo disse. 1 Coríntios 1. Olha só como é mais do que claro o ensino da graça de Deus. Coríntios 1, versos 17. Veja aí, anota aí para você acompanhar depois. O apóstolo Paulo disse: pois Cristo enviou-me, faz um tracinho aí, não para batizar. A Bíblia é bem clara. A Bíblia é bem clara. Nós não podemos querer mudar a Bíblia. Coríntios 1, 17. Cristo, Paulo falando aqui, enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Evangelizar vem de qual palavra? De evangelho. Então, quando ele disse que Cristo enviou-me para evangelizar, o que ele quis dizer? Cristo me enviou para pregar o evangelho, as boas novas de Cristo. Aí você diz, mas Jesus não mandou batizar? Você está falando de Jesus de Nazaré. Este é o evangelho da circuncisão. O evangelho aos povos judeus, que tinha que batizar, tinha que subir no monte, tinha que fazer jejum. Ou seja, é um evangelho da lei. É o evangelho da lei. Este é o evangelho da lei. Agora, o evangelho que Paulo pregava é o evangelho da incircuncisão. É o evangelho da graça de Deus em Cristo, que você não tem que fazer nada porque ele já fez. É por isso que Paulo diz em Coríntios 1,17, Cristo me enviou-me não para batizar, porque Cristo já batizou por você. Entendeu? Lembra quando João Batista batizou Jesus? João Batista ele disse assim, mas Senhor, eu que tenho que ser batizado por ti, e vens tu a mim? Aí Jesus disse assim, não, convém-me que cumpramos toda a lei. A lei, Mateus 3. Convém que se cumpra a lei. Jesus estava debaixo da lei. João Batista batizando judeus debaixo da lei. Jesus, judeu, se batizou como um bom judeu. Mas nós não somos judeus, nós somos gentios. Jesus, João Batista, estavam dentro da lei antes de Cristo. Nós estamos na graça, nós estamos depois de Cristo, numa nova aliança. Meus irmãos, minha irmã, você não pode viver na nova aliança como se você estivesse na velha aliança. Isso é muito fácil entender. Como você está debaixo da graça, vai viver como se você estivesse debaixo da lei. Como você é gentil, vai viver como se fosse judeu. Isso aí já é apostasia. Aí é um erro doutrinário muito grave, gravíssimo. Então, para nós terminar aqui, Coríntios 1,17, Paulo disse, Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vão. Olha o que Paulo disse aqui. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, se eu batizar igual João Batista batizava, a cruz de Cristo foi em vão para mim. A morte de Cristo na cruz foi em vão. Quer dizer, se tem que cumprir a lei, se tem que viver das obras da lei, das ordenanças da lei, dos rudimentos judaicos da lei, então Cristo morreu em vão. É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque Coríntios 1,17 ele está dizendo que Cristo não enviou mim para batizar. Ele enviou João Batista para batizar. Ele não. Paulo foi enviado para evangelizar, não com sabedoria de palavra, para que a morte de Cristo não fosse em vão. Isso é muito claro. Coríntios 1,17. Isso é muito claro. Então, é por isso que eu falo que você não deve anular aquilo que Cristo, aquilo que Jesus fez na cruz. Gálatas 2:21. Não anule a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, então Cristo morreu em vão. E para nós terminar aqui, talvez você esteja imaginando aí, mas Renato, como que eu posso anular a graça de Deus? Olha, se Jesus já morreu por mim, como é que eu posso anular isso? Como que eu posso anular a graça de Deus? Eu vou te responder. Para nós concluir aqui, Gálatas capítulo 5, ainda em Gálatas. Gálatas 5, só virar a página aí. Gálatas 5, 2. Olha só, Gálatas 5, 2. Aquele Paulo que disse que não deve ser anulada a graça de Deus, pois Cristo não morreu em vão, aquele Paulo de Gálatas 2:21, agora em Gálatas 5, ele disse, escutai, eu Paulo vos digo, que vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Vendo aí?
Então, se você é filho de Deus, se você, para ser salvo, para ter a vida eterna, você tem que batizar nas águas, para ser justificado por Deus, você tem que fazer o jejum. Para ser santificado, tem que jejuar e subir no monte. Então, Gálatas 5:2. Cristo para você de nada serviu. Para você não valeu de nada ele ter morrido na cruz. Não valeu de nada todo o sofrimento dele. Gálatas 5:2. Dos dias de hoje, eu diria, escutai eu. Se fosse nos dias de hoje, escutai eu, não escuta os bispos, não escuta os pastores, não. Porque eles não ensinam a graça. Entendeu? Eles não pregam a graça verdadeira, eles pregam a lei. Eles não ensinam aquilo que se deveria estar ensinando na igreja, que é a graça de Cristo, o Cristo ressuscitado. Porque é pela graça sois salvo. Entendeu? Isso não vem de vós, isso é o dom de Deus. Então, quantos pastores estão aí pregando e nunca te ensinaram a graça de Deus? Não estão ensinando a graça de Deus. Então, Gálatas 5:2. Escutai eu, apóstolo Paulo, se vos deixar de circuncidar, ou seja, se você submeter as obras da lei, aos rudimentos da lei, então Cristo de nada serviu para você. Gálatas 5, verso 3. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, ou seja, se você viver de jejum, viver de campanha, viver de obras mortas, viver de batismo, viver de rudimento, você está obrigado a guardar toda a lei. Já imaginou? Gálatas 5:3. Se você for fazer uma obra da lei, é obrigado a guardar todas. Gálatas 5:3. Sabe quantas são? 613 ordenanças da lei. E isso que a lei, ela veio apenas para o povo judeu. E te lembrando que você não é judeu, você é gentil. Eu estou lembrando que essas tais ordenanças eram para o povo judeu e não para você, que é gentil. Entendeu? Que não é judeu, que não tem sangue israelita. E para nós terminar aqui, não anule o que Cristo fez na cruz por você. Gálatas 2:21. Por quê? Se você anular o que Cristo fez na cruz, Gálatas 5:4. Olha o que Paulo disse lá em Gálatas 5:4. Para você que está vivendo as obras da lei. Lá ele disse assim: separados estáis de Cristo, vós, os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, eu estou te abrindo os olhos a você que busca Deus no monte, a você que faz jejum, a você que batismo, isso tudo era rudimentos da lei. Entenderam? Olha, ninguém nunca ensinou para você a graça de Deus. Essa é a pura verdade. Nunca ensinaram para você, nunca ensinaram, nem estão ensinando para ensinar a graça de Deus. Deus está levantando pessoas para pregar a verdadeira palavra. Se você está justificando pela lei, ou seja, das obras da lei, dos mandamentos da lei, das ordenanças da lei, se você quiser viver como judeu, guardando sábado, jejuando, fazendo batismo, Páscoa, festa de Pentecostes, se você for viver como judeu, Gálatas 5:4, separado você está de Cristo. Vós, os que justificados pela lei, da graça tendes caído. Então, muito cuidado com isso. Gálatas 2:21. Não anule a graça de Deus, pois Cristo não morreu em vão. Que a graça e a paz possa estar reinando em sua vida. Amém.